em verdade vos digo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Aqui Deus está dizendo, né, que as ovelhas ouvem a sua voz, porque lhe conhecem. A necessidade de a gente ter um encontro com Deus, a necessidade da gente saber quem a gente serve para não ser enganado. Porque pode haver momentos, né, que nessa vida, Espírito Santo, que podemos sim, né, ser enganados pela nossa vontade, como o bispo Júlio Freitas falou, pelo nosso orgulho, né? Ou seja, priorizar, botar na frente a nossa vontade, anulando assim a vontade de Deus, ou achando que a nossa vontade é a de Deus. Não, Deus colocou isso em mim. Deus colocou isso em mim para que eu fizesse desse jeito. E na verdade, não foi Deus que colocou. Eu quero fazer a minha vontade. Quando eu sei que é a vontade de Deus, é quando eu agrido a minha vontade. Eu agrido o meu eu e faço o que Deus está me mandando. Aí sim, nessa hora eu estou atendendo a voz do pastor. Nessa hora eu estou reconhecendo a voz do pastor. Eu estou reconhecendo a voz do Senhor Jesus. Porque nessa hora eu estou me anulando. E é isso que a gente tem que fazer. Se anular, espiritualmente falando, para ouvir a voz de Deus. Deixar de ouvir a nossa voz, a voz da nossa vontade, e ouvir a voz do Senhor. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Quando eu faço a vontade de Deus, eu conheço a voz do Senhor. Eu estou conhecendo a voz do Senhor porque eu estou anulando a minha vontade. Então a vontade de Deus está prevalecendo. Agora, quando eu faço a minha vontade, eu estou anulando a vontade de Deus na minha vida. Essa palavra também pode ser assim. Pode ter outras formas de você ver, né? Não é só espiritualmente falando. Mas, Senhor, por exemplo, a vontade do Senhor é que eu vá trabalhar, mas eu faço a minha vontade, que é ficar em casa descansando mais um pouco. Não vai dar certo, né? Porque o que eu vou ganhar com isso é simplesmente uma demissão. Porque eu quis fazer a minha vontade. Eu não quis fazer a vontade de Deus, a vontade que eu precisava fazer. Tem a vontade que você precisa fazer e a vontade que você quer fazer. Eu fiz a vontade que eu quis fazer. A que eu precisava fazer, eu deixei de lado.
E na vida espiritual é a mesma coisa. Tem a vontade de Deus e a minha vontade. Muitas das vezes a gente... Não, na verdade, nós temos que fazer a vontade de Deus e deixar a nossa de lado. Mas existem momentos que a gente faz a nossa vontade e acha que é a vontade de Deus. Poxa, caramba, se eu não estou me aborrecendo, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é aborrecimento para a carne e alimento para o espírito, né? Bom, vamos lá. E toda ovelha que faz a vontade de Deus conhece a voz do seu pastor. A que não conhece a voz do seu pastor é porque está fazendo a sua vontade. Ou seja, a sua vontade se tornou a sua voz, né? Portanto, para ser enganado como eu vou dizer? Eu estou estalando o dedo aqui, mas só estou estalando o dedo. Ah, sim, lembrei, um estalar de dedos. É isso mesmo, estou estalando o dedo, mas quando eu faço a minha vontade, eu não realizo de Deus, mas quando eu realizo de Deus, eu me aborreço. Eu decido qual pastor eu quero seguir. Se eu quero fazer a vontade de Deus, se eu quero fazer a vontade que é preciso fazer, ou se é a vontade que eu quero fazer, ponto final. A vontade que eu quero geralmente é a minha, porque não me aborrece. Mas a vontade de Deus vai aborrecer a minha carne, vai fazer com que eu não queira fazer aquilo, mas precise fazer. E Deus se agrada disso. Se agrada quando você se aborrece, se nega em prol dele, né? Assim como você às vezes tem que trabalhar e tem que levantar cedo. O teu desejo é ficar na cama, mas você precisa trabalhar. É um precisar. A tua vontade é continuar na cama, mas o que está na tua mente, o que você realmente precisa fazer é levantar da cama e ir trabalhar. Não é na hora exatamente o que você quer, mas é na hora que é preciso. Mas de modo algum seguir a um estranho. Se você conhece a voz do Senhor Jesus, você não vai seguir outra voz. Se você conhece a voz daquilo que você precisa, você não vai seguir a voz daquilo que você quer. Você vai colocar o precisar em primeiro lugar. Se você precisa do trabalho, você não vai colocar a sua vontade em primeiro lugar. Se você precisa da sua saúde, você não vai colocar o trabalho em primeiro lugar, porque o trabalho vai consumir a sua saúde mais e mais. Então, e se você precisa, para você fazer um trabalho direito, você precisa da sua saúde, você vai consultar um médico, você vai ver como a sua saúde está para continuar trabalhando.
porque senão nenhuma coisa nem outra. Assim é com Jesus. Entendeu? Se eu priorizo o Senhor Jesus, eu faço a sua vontade. Se eu não priorizo o Senhor Jesus, é a minha vontade que eu faço. Eu decido o pastor, o pastor que eu quero seguir. Tá ok? Fiquem com Deus todos, na fé sempre. Graças a Deus. Olha só, você decide o pastor que você quer seguir, tá bom? Mas também decida-se pelo certo, tá? Porque tem muitas vozes. Procure ver a voz que é a certa, a voz que você precisa, não a voz que você acha. É essa daqui que eu tenho que ouvir, é essa daqui. Não a voz do que você acha que é preciso, mas a voz realmente que você precisa. Tá bom? Deixa outra voz de lado, a voz dos seus sentimentos, tá? Não confunda as vozes, né? Porque se eu confundir as vozes, se eu achar não é isso que eu preciso nesse momento, eu não vou ouvir a voz de Deus, ou eu não vou ouvir a voz do meu trabalho, eu vou ficar na cama, entendeu? Porque eu vou achar que, na verdade, eu preciso mais de descanso. Sendo assim, perdendo a hora do trabalho, que é o que eu preciso. Afinal de contas, eu preciso do meu trabalho. A minha saúde, a mesma coisa, né? Aí tem o preciso e de novo a minha vontade. A minha vontade, vamos dizer assim, eu quero trabalhar para ter uma ótima renda, né? E no final do mês não ficar completamente apertada. Aí eu trabalho. Só que eu desgasto a minha saúde, né? Eu arrebento com a minha saúde. E tem uma hora que eu vou pagar o preço por isso. Eu vou precisar, olha a voz, eu vou precisar ir ao médico. Porque se eu quero continuar trabalhando, eu tenho que ir ao médico. Olha a voz do precisar, né? Olha a voz do bom pastor. Olha a voz da sabedoria, né? Você tem que ir ao médico, porque senão você não consegue trabalhar, você não continua trabalhando. Desculpa, você fica dentro de casa e prostrado. Porque se você fosse ficar dentro de casa porque você está de férias, é uma coisa. Eu estou em casa porque eu estou de férias, graças a Deus. Não, eu tô dentro de casa porque eu estou doente. E isso não é bom, não é lógico, não é racional. Agora, se eu vou procurar um médico, entendeu? Eu não fico dentro de casa, procuro um médico, avalio a minha saúde e continuo trabalhando. A voz do precisar, que é avaliar a saúde, e a voz do preciso, que é avaliar a minha saúde. E a voz do Senhor Jesus, do bom pastor, do nosso bom pastor, que é o trabalho, né? Trabalho natural, é inerente do homem, né? O homem precisa trabalhar. Bom, você decide a voz que você ouve.
Não custa nada você priorizar a voz certa. A gente só ganha com Deus quando a gente prioriza a voz dele. A gente só ganha quando a gente prioriza a voz que a gente precisa. E outra coisa, a voz que a gente precisa não é a voz que a gente coloca na nossa cabeça. Tipo assim, eu preciso disto. Não, você cismou com isto, você não precisa. É a voz que realmente você precisa, senão você não faz outra coisa. Essa é a verdadeira voz, a voz do precisar, que também, espiritualmente falando, é a voz do Senhor Jesus. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. Na fé sempre. Graças a Deus.